seguinte, olha, um outro assunto legal da gente falar aqui, são 10 horas e 31 minutos, é sobre o Twitter, porque ele que se cuide, viu? Tá aparecendo no mercado tecnológico um grande concorrente que está à altura da empresa de Elon Musk. A empresa Meta, proprietária do Facebook, criou um novo aplicativo chamado Threads. O lançamento do Threads está marcado para amanhã. São 10 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham através do rádio e chegaram agora. A gente está começando a falar sobre a Threads. Não sei se vocês já ouviram falar. É esse novo aplicativo que vai ser lançado amanhã pelo Mark Zuckerberg e a sua Meta, justamente para concorrer com o Twitter. E ele coincide, gente, esse lançamento de amanhã coincide com um período de incerteza no Twitter, desde que o proprietário da Tesla, Elon Musk, comprou a empresa em outubro e iniciou uma reestruturação do aplicativo com a demissão de milhares de funcionários e a imposição de pagamento para o acesso a muitos recursos da rede social. Arinhos, você acha que existe a possibilidade do Twitter acabar com essa história da Threads? Por méritos próprios, não por causa da Meta. Você acha mesmo que existe? O Twitter está vivendo uma fase, aquela coisa de crise existencial. Ele não sabe muito bem o que é ou o que foi. E talvez tenha algum vislumbre do que pode vir a ser. Se perdeu no caminho. Se perdeu no caminho, mas já tinha se perdido antes, quando perdeu o compasso das mudanças de comportamento dos usuários e daquilo que o mercado de tecnologia, sobretudo as plataformas de rede social, estavam promovendo como mudanças internas. O Twitter ficou meio parado no tempo, e aí tinha um grupo que defendia que essas mudanças não deviam acontecer, porque quem estava ali gostava daquilo, e uma galera não migrava para o Twitter porque dizia assim, poxa, o Twitter não entrega tudo que os outros entregam. E aí a gente viu acontecer um monte de coisa. A gente viu o Snapchat chegar, aí a gente viu o TikTok, o Instagram derrubar o Snapchat com os stories. Que não sobreviveu, né? O Snapchat desapareceu. E daí a gente viu o TikTok surgir como um fenômeno que hoje ameaça o Instagram. Uma série de mudanças. E o Twitter continuou lá, na mesma toada. Com os robozinhos lá? Com o robô, com tudo aquilo lá. É uma das redes mais permissivas do ponto de vista de conteúdo, dentro dos termos de uso ali, é muito mais permissivo do que as demais. Né? É um umbral. O que eu não gosto do Twitter é isso, meu. Você não consegue, sei lá, interagir com as pessoas reais, entendeu? Não, mas hoje mais, porque eles derrubaram muitos perfis de mas ainda robôs. tem mas isso em todas as plataformas. Mas aí veio o Elon Musk e começou a fazer um caos lá dentro, com a perspectiva, e vários analistas faziam essa aposta, de que o Twitter fosse se transformar numa outra plataforma com um foco totalmente diferente de ser uma rede social. A gente chegou até a comentar aqui sobre isso, de fazer um super app e etc. Mas essas coisas não caminharam muito. Então a gente não entende exatamente para onde vai o Twitter. Agora tem a história do selo azul, você tem que pagar, reduziu o alcance de publicações, você tem um limite de posts para ver por dia. Ficou confuso. Quem está tentando aproveitar isso, esse espaço, ou esse vácuo, se é que existe esse vácuo, é importante a gente levantar esse ponto. É a Meta lançando essa outra plataforma que chama Threads, que nada mais é do que uma versão do Twitter para essas conversas encadeadas. Gourmetizada. Não à toa chama-se tópicos, né? A tradução do Threads é tópicos, porque basicamente o Twitter é isso. Você lança um tópico, que seria o seu tweet, antes eram 140 caracteres, hoje virou uma zona, e aí você vai encadeando nele as conversas e as pessoas vão se relacionando a esse tópico, novas conversas vão surgindo e por aí vai. Arinhos, e tem também o negócio do arroba, né? Quem tem um determinado arroba no Instagram vai ser o mesmo. Isso, você pode fazer um login com a mesma conta. É algo que já acontece para quem usa o Facebook. Você carrega os dados do Facebook para o Instagram, faz um login único. Isso se deve ao fato de que é muito mais fácil, e o Facebook demorou para atualizar os dados, os termos de uso para isso, e essa sempre foi uma crítica, eu sempre fiz essa crítica, que eles diziam assim, não compartilhamos dados entre as plataformas. Mas peraí, camarada, se eu faço login em uma rede social com os dados da outra, você carrega informações de uma rede para outra. Então eles foram obrigados, por uma questão de transparência, a fazer essa mudança, e isso facilita a presença da pessoa.
de novo com base em inteligência artificial, para que você melhore a experiência do usuário. O que é isso? Eu sei o que o Paulo gosta, porque eu conheço ele do Facebook, sei o que o Paulo gosta, porque eu conheço ele lá do Instagram, portanto, vou entregar para ele algo legal aqui nessa nova plataforma, já que eu tenho essas referências. Algoritmo. Agora, a dinâmica desse Threads, a gente não sabe qual vai ser, a gente não sabe se as pessoas vão embarcar nisso em quantidade. Eu entrei na loja de aplicativo e já entrei meio que numa lista de espera. Né? Amanhã, no Brasil, 11 da manhã. Exatamente. A regressiva vai bater 11 da manhã. Se você entrar na sua loja de aplicativo agora, você consegue entrar nessa lista de espera que eu entrei. Agora, isso levanta uma discussão interessante sobre concentração de mercado, né? Porque é uma mesma empresa com 3 possíveis grandes redes sociais. E aí, quais são os limites para isso, né? Entra toda uma questão de controle de monopólio, do quanto... Você sabe que, de novo, seria obrigado a citar a Comissão Europeia, porque eles, bem adiante de outros países, estão atentos a isso e já fizeram questionamentos para o Google, para a Apple, para a Meta, dizendo o seguinte: olha só, como é que nós vamos fazer? Vocês dominam o mercado. O Google domina as buscas com 90 e tantos %. O outro não sei o que como rede social, tantos pelo mercado. E aí, queridos, vocês acham que vocês vão usar isso para fazer pressão econômica contra os países? Vocês não acham que vocês estão acima do bem e do mal? E a Comissão Europeia propôs uma regulamentação, e aí não vale aqui entrar no mérito disso, mas a essência está nessa discussão que você colocou aqui, de que é o seguinte: qual é o tamanho que eles têm? Qual é o tamanho que eles deveriam ter para que não se tornassem maiores do que deveriam? E enquanto isso, do outro lado, a gente discute em alguns fóruns dar mais responsabilidade para que as plataformas decidam o que é certo ou errado, o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira na rede social. É muito louco isso. Porque se a gente já entendeu que esses caras têm informações demais, se a gente parar para pensar, talvez só a Receita Federal saiba tanto sobre você quanto o Facebook, o Instagram. Eu acho que eles sabem mais. Eu ouso dizer que sabe mais. Então... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu não estou nem um pouco afim de participar dessa brincadeira. Eu não quero participar disso e cada vez menos eu quero ficar longe de rede social. E tenho ficado, inclusive. A gente percebe. Eu tenho percebido mesmo, Antônia, pelas suas danças. Vocês me amam. Muito longe. Vocês ficam esperando. Na hora que eu posto, explode, porque meu nome é sucesso. Olha lá. É isso, tá vendo? Antônia, meu wallpaper do celular é você na cama da gata. Aqui. É verdade. Tá vendo? De lingerie segurando 2 corações de pelúcia. Ô, Paulo, vamos fazer um na cama da gata com você. Ô, Aros, é possível sobreviver longe desse inferno de Dante, que são as redes sociais? E essa nova história. Eu não quero participar disso, não. Ficar conversando, escrevendo. Eu tô falando sério, Paulo. Isso é assustador. Acho que você quer, Antônia. Antônia, é discursinho barato, querida. Para de close. Possível é. A grande questão é que hoje, da maneira como a gente percebe a sociedade, estar fora da rede social, e vamos entender rede social aqui, Antônio, isso é muito legal, você pergunta muito legal por isso. Vamos entender rede social como muito mais do que o Instagram e o Facebook. O WhatsApp é uma rede social. O e-mail é uma rede social. A gente acha que não, mas o e-mail é talvez a primordial. O YouTube, né? O YouTube é uma rede social. Qual é a premissa da rede social? A interação entre as pessoas. O social é o que faz as pessoas, os indivíduos, a troca entre as pessoas. A diferença entre elas está no quê? No formato dessa interação. Lembra que eu falei que o Twitter era a história do tópico, escrever lá 140 caracteres, não sei o quê? É basicamente isso, cada uma tem um formato. O YouTube com os vídeos mais longos, agora eles estão indo para os shorts também. Aí você tem TikTok, o Instagram era só foto, agora já tem de um tudo. Elas vão evoluindo. Então, viver fora da rede social, se a gente entende rede social nesse conceito mais amplo, em 2023 é quase impossível. Mas é possível adotar um uso mais consciente e que limite essas coisas. Por exemplo, eu não sei há quantos anos eu não abro o Facebook. Eu não lembro a minha senha de lá. Também. Eu sou muito ativo. Eu hoje uso muito pouco o Twitter porque ele ficou insuportável na dinâmica. O Facebook ficou com um público mais velho, na tua opinião? Você sabe que tem alguns estudos já de alguns anos. Por que velho? Então, ele não era. Porque ele não se atualizou, seria isso? Não, é porque as pessoas vão percebendo novos meios de consumir o conteúdo e dando preferência. Isso tem a ver com o estímulo que a própria plataforma oferece.
Então, quando a gente... Antes, no Facebook, a gente tinha o texto muito longo. Ninguém lia. O famoso textão. O textão. Aí o cara migrou pro Instagram, em que o texto tá dentro da imagem. O cara lê 2 frases em vez de um parágrafo. Se eu, no Reels, eu via vídeos de 15 segundos, eu não vou assistir, portanto, a um vídeo de 40 minutos. Isso se deve a essa urgência que as próprias redes sociais impuseram para nós. A gente foi abandonando esses modelos que nos fazem gastar, entre aspas, mais tempo. E essa dinâmica que parece velha. Consumindo somente a informação que você quer. E quando chega uma nova plataforma, ela oferece a perspectiva do novo. Foi assim com o TikTok agora versus o Instagram. E ela te dá uma nova ideia do que é legal. E nessa onda do hype, você acaba migrando e vai deixando pra lá. E tem gente que vai dizer que o Facebook... Por que as pessoas saíram? Essa história, todo mundo dizia, eu não sei se é verdade, porque não tem base científica, mas diziam assim, eu saí do Orkut quando os meus pais chegaram. Eu saí do Facebook quando os meus pais chegaram. Eu saí do Instagram quando os meus pais chegaram. Logo as pessoas saíram do TikTok porque já tem muito pai fazendo dancinha. Então, é sempre esse movimento. Porque são sempre os jovens que acabam puxando para essas novas plataformas. Mas uma coisa... Para fechar, Fefes, por favor. Não, então, na verdade, assim, quando a gente está falando de rede social, mas também tem a questão do próprio aparelho telefônico, por exemplo. Às vezes eu estou falando algo com os meus amigos, de repente ali já aparece... parece que ele está ouvindo a minha conversa. Ah, mas tá, acredite. Mas é isso mesmo? É, lógico que é. Tá lascado, filho. Tá ouvindo, não tenha dúvida. Outro dia eu falava umas coisas, de repente começou a vir. Mas ele tá. Assim. E aí você vai dizer assim, isso é certo, isso não é. Você aceitou os termos de uso, em algum lugar tá escrito isso. Colocou o agree lá, já era. E tem uma outra coisa que a gente, às vezes não é nem ouvindo. É que a gente talvez não perceba, mas talvez, em algum momento, ao falar sobre o assunto, você foi provocado a procurar por ele no navegador lá, ou você pesquisou no Instagram. Você fez uma busca em algum lugar. Essas plataformas vão rastreando, são os cookies, tem vários nomes isso. Elas vão pegando o lixo, o rastro da sua navegação. Então elas sabem o que você procurou. Em algum momento o algoritmo vai devolver aquilo para você. Entendeu? E esse estímulo serve para situações em que você está conversando algo que parece bobo, mas que você já pesquisou, você já viu. Ou talvez você não tenha percebido, mas você só falou porque aquilo apareceu antes para você e te motivou a discutir aquilo. Então não é uma relação... É mais ou menos discutir o ovo ou a galinha. Sim. Não é porque você falou que apareceu. Talvez você só tenha falado porque de maneira silenciosa você foi estimulado a pensar naquilo, porque aquilo foi mostrado para você em algum conteúdo que você viu. Como a gente vê muita coisa o tempo todo, fica passando com o dedinho nervoso lá para cima na rede social, a gente não vai guardando todas essas informações. Mas os estímulos estão aí. Você quer ver uma coisa boba que a gente não percebe? Mas o Waze mostra publicidade com marcas, onde tem lojas e tal. Invariavelmente, você escolhe alguma que apareceu ali para você. Tá no teu inconsciente. Porque ela já apareceu, ela mostrou, tá mais perto. Teu cérebro fala, pô, tem uma em tal lugar no meu caminho. E você é estimulado a fazer. Então esse efeito no nosso subconsciente e tal, ele acontece. E é isso que tem sido observado pelas plataformas. Ou seja, nós somos cobaias. Basicamente, em resumo de toda essa nossa conversa há um sem número de estudos que mostram isso. Eles brincam com a nossa mente. Carlos Aros, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nosso querido Aris. Eu tenho... A minha chefe está me mandando subir. Deve ter trabalho para mim. Eu preciso voltar para a redação. O Felipe sempre fala duas coisas para as pessoas que sentam aqui nesse sofá. Uma é que ele vai votar na pessoa se ela é política. E a outra, ele pede para ficar, para continuar. Mas os dois pedidos são falsos. Mas olha, eu estou sempre acompanhando vocês. Eu fico vendo lá na minha mesa na televisão vocês. Por isso que às vezes eu encho o saco no grupo quando vocês estão no ar. Entendeu? Sou eu. Entendeu? Ou eu chamo na caixinha a Mari Vasquez e falo assim, olha, acho que já deu, né? Então, mesmo quando eu não estou no sofá, eu estou com vocês. Lindo. Bom, um beijo, gente. A Mari Vasquez acabou de falar aqui que já deu. Então é isso. E dessa vez nem fui eu, tá vendo? Turma, olha.